Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu soltei um vídeo excepcional falando sobre como declarar os fundos imobiliários na sua declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. O link para o vídeo eu estou deixando aqui na descrição e também no card. Mas atendendo a pedidos, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas práticas sobre como lançar ações na declaração ao leão, ou seja, como declarar ações no Imposto de Renda Pessoa Física 2022. E como eu mencionei no outro vídeo, isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é tão difícil assim. O que faz toda a diferença é ter uma planilha organizada. Aí dá para fazer a declaração sem medo de errar. E o que você precisa ter anotado? Quais ações você comprou, qual o preço que você pagou, a quantidade, as datas de operações, bem como quanto você recebeu de dividendos ou de juros sobre capital próprio. Com essas informações à mão, fica tudo mais fácil. E isso você pode fazer até mesmo antes de ter o novo programa da Receita. Com os dados em mãos, é só copiar e colar. E se você ainda não tem uma planilha, lá naquele meu outro vídeo tem um link para baixar uma planilha gratuita e ali ela tá para FIIs, mas é só adaptar, você cria uma outra aba, duplica e insere as informações referentes às ações, inclusive com a parte ali que dá para calcular o preço médio. Se você ainda não viu, corre lá, assiste esse vídeo primeiro e depois você vem e termina esse daqui, combinado? Bom, a gente já sabe que tem 3 formas de baixar o programa, como eu expliquei no outro vídeo. O programa deste ano só vai sair no dia 23 de fevereiro, mas para efeito de simulação eu peguei aqui o programa do ano passado, está lá no site da Receita. Então, você vai baixar isso aí no seu computador e quando entrar você vai iniciar uma nova declaração ou importar os dados da última declaração. E assim, uma ordem que eu acho mais lógica é colocar primeiro os bens e direitos, ou seja, você vai informar para o leão quais são as ações que você tem, que você comprou ou que você já tinha antes. Então você vai lá nessa seção, né, vai baixar a barrinha, clicar em bens e direitos, depois clicar em novo e selecionar a opção 31, ações, e feito isso, é só inserir as informações. Diferentemente dos fundos imobiliários, em que você coloca também o CNPJ do administrador, aqui não tem erro, é o CNPJ da empresa, ou seja, da ação que você comprou. Para efeito de simulação, eu coloquei aqui o Itaú. E aí você coloca lá, tenho 400 ações do Itaú Unibanco Holding SA, coloca o código de negociação, né, que é o ITUB 4, e o PM, ou seja, o preço médio de R$ 21,00 na corretora ZYB. Ah, e onde é que eu consigo pegar essas informações? Lá no site Status Invest tem uma seção, né, que tem só as ações, e aí você vai rolando a página até chegar nas informações da empresa. Então tem ali o nome completo, né, Itaú Unibanco Holding SA, e logo abaixo o seu CNPJ. Então é só copiar e colar, não tem erro. E aí você vai colocar o número de ações que tem e o preço médio. Como é que eu calculo o preço médio? Bom, o preço médio é muito tranquilo. Imagine que eu comprei 200 cotas a R$ 22,00 e 200 cotas a R$ 20,00. Para eu saber o preço médio, é só multiplicar 200 por 22, as outras 200 cotas pelos R$ 20,00 que eu paguei, eu vou somar esses dois valores e dividir por 400. A fórmula está lá na planilha, é bem tranquilo. Mas o exemplo aqui também é fácil, né, gente? Eu tenho 200 a 22, 200 a 20, meu preço médio vai ser R$ 21,00. Então é só colocar essa informação ali e eu vou colocar a situação no último dia 31 de dezembro. Se no ano anterior eu já tinha essa ação lá na minha carteira, eu coloco qual que era a posição lá atrás. Se eu não tinha, é só deixar zerado. Feito isso, você vai repetir o processo para todas as ações que você tiver. Puxa, mas eu tenho 30 ações na minha carteira. Que bom que você tem 30, mas você precisa declarar. Bom, me perguntaram no outro vídeo o que acontece se eu não declarar as ações que eu tenho, ou fundos imobiliários. Isso vai dar um baita problema com a Receita. Você pode ser acusado de sonegação e vai estar sujeito a multas que eu não quero nem saber quais são. É melhor declarar tudo bonitinho para não ter problema. Em última instância, eles podem até mesmo cancelar o seu CPF. E aí o transtorno é maior. Bom, e a segunda parte, aí sim, é importante registrar os lucros em operações abaixo de 20 mil. Então assim, lembrando que, diferentemente dos fundos imobiliários, em que você tem 20% de incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital, nas ações a regra é diferente. Se você movimentar abaixo de 20 mil dentro de um mês e tiver lucro, esse lucro não é tributável, ele é isento. Então isso é algo bacana de investir em ações. Mas ainda que ele não seja tributável, ele precisa sim ser declarado. E como é que eu faço isso? É bem simples. Eu vou clicar lá em rendimentos isentos e não tributáveis, novo, seleciono a opção 20, ganhos líquidos em operações de mercado à vista, tal, e vou colocar o valor que eu tive ali de lucro. Por exemplo, investi R$ 1.000 em ações,
elas valorizaram e eu vendi por 2.000, tive 1.000 de lucro. Eu vou colocar apenas o valor que eu tive ali de lucro e tá tudo certo. Agora, como é que eu vou declarar prejuízos e ou vendas com lucro acima de 20.000? Então, se eu tive prejuízo, obviamente eu não vou ser tributado. Mas se eu tiver lucro em movimentações que ultrapassaram 20.000 dentro de um mês, aí sim eu vou ter que pagar imposto e também declarar. E também não é difícil, você vai entrar lá mais embaixo em renda variável, clicar em operações comuns, e ali em cada mês você vai colocar as operações em que você teve prejuízo. Ou se você teve lucro e precisa recolher um imposto, é aqui que você vai colocar as informações. Então vamos supor que no mês de março eu tive um prejuízo de R$500. Comprei ações lá por 1.000, vendi por 500, perdi 500, esse foi o meu prejuízo, eu coloco ali em operações comuns. No caso de day trade, você vai registrar aí também nessa seção. Agora, se você é um trader e está aqui no meu vídeo, talvez você tá aqui errado, porque você já deveria saber como fazer isso. Para quem faz day trade, tem uma série de outras coisas, mas eu nem vou me atrever a falar sobre isso neste vídeo. Bom, voltando aqui ao nosso exemplo, vamos supor que lá no mês de abril, eu tive uma boa movimentação, investi 15.000 em ações, mas na hora de vender o meu lucro foi de 21. Ainda que o valor que eu tenha comprado foi inferior a 20.000, se eu vendi, tive lucro e superou os 20.000, eu preciso sim pagar o imposto de renda. Então eu vou registrar ali, então vamos supor apenas que o meu lucro foi de 21.000. E aí o que acontece? Um pouco mais abaixo na parte de resultados, o próprio sistema ele vai fazer a soma e a compensação de ganhos e perdas e vai te indicar o imposto que deve ser pago. Mas se você está esperto, você sabe que precisa recolher via DARF o imposto de renda de todas as operações que você teve com lucro acima de 20.000 até o último dia do mês subsequente ao da compra ou venda. E aqui nesse meu caso, ele vai trazer ali que o imposto devido é de 3.075. Se eu já paguei isso lá atrás, eu só vou colocar essa informação aqui que o imposto já foi pago e eu não preciso pagar novamente. Agora, e os dividendos? Como é que eu vou informar os dividendos na declaração do imposto de renda? Também é simples, eu vou lá em rendimentos isentos e não tributáveis, na opção 9, lucros e dividendos recebidos. Lembra, de fundo imobiliário não é aí que você vai colocar, é na opção 26, outros. Mas no caso das ações, a opção é a 9, e aí você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, ou seja, da empresa, coloca ali o nome e o valor recebido. Como é que eu vou saber quanto que eu recebi de dividendos, por exemplo, lá do Itaú? Eu vou ter que olhar no meu informe de rendimentos, mas você também, se anotou ali na sua planilha, isso tudo fica mais fácil. Uma outra dica, além de ter a planilha, você pode ter também um instrumento eletrônico, como por exemplo o aplicativo do Kinvo. Não é propaganda grátis aqui, pessoal, mas é um aplicativo que eu uso e ele traz ali também o histórico. Toda vez que entra dividendo na minha conta, ele registra ali. Da mesma forma que a gente cria ali a carteira no Funds Explorer, o Kinvo ele serve ali para as ações. E feito isso, eu vou repetir a operação para todos os fundos em que eu recebi dividendos. JCP, os juros sobre capital próprio, já é um pouquinho diferente. Eu vou ali em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, definitiva, depois na opção 10, juros sobre capital próprio. E vou colocar ali as informações também, com base no que eu peguei nos informes de rendimentos, ou se eu fui registrando isso mês após mês na minha planilha. Bom, com certeza não é um guia aqui definitivo, pode ter outros detalhes aqui que eu tenha deixado de fora, talvez não tenha ficado tão claro, mas se você fizer dessa maneira, já elimina pelo menos boa parte aí dos erros que possam vir a ter. O importante é que a gente busque sempre o conhecimento e não tem jeito, isso acaba vindo com a prática. Eu como investidor ainda estou aprendendo também, mas espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E se você gosta do assunto fundos imobiliários, vai clicando aqui no botão de inscrever-se. Todas as semanas eu faço um vídeo novo sobre um fundo imobiliário, às vezes tem comparação, e tem alguns outros canais bons que eu sigo também, que falam a respeito. O Radar Investidor é um deles, do meu amigo Cleiton. Um abraço para você, Cleiton. E também o Seu FII de Cada Dia, do meu amigo Felipe. Um abraço para você, meu irmão. Então quem quiser aprender um pouco mais aí, segue esses dois cabras, que são caras bons, recomendo muito. Então é isso. Então eu te vejo no próximo sábado. Um grande abraço e cuidado com o leão.